Olá pessoal, estamos iniciando mais um Sindicast, hoje com companheiros Lucas, Milton e Emilson. Eles participaram da última rodada de negociação, na verdade foi a primeira rodada. O Milton, ele é o coordenador geral da campanha salarial deste ano, e o Lucas e o Emilson, ele compõem a nossa comissão. Estou com os três aqui para os três relatarem como que foi a última rodada de negociação, porque até então nós fizemos somente um informativo e a gente não fez aquele vídeo de costume. Beleza, pessoal? Milton, passo para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí ao pessoal que está nos assistindo, pessoal da mesa aqui. Bom, nós tivemos a primeira rodada de negociação e, assim, a Copasa chegou e na época lá, né, na reunião nossa, apresentou uma proposta verbal na mesa, né, com vários pontos falhos que tinham que fazer umas redações, algumas coisas de algumas cláusulas e tudo mais, para nos ofertar uma proposta oficial. Posteriormente, a proposta oficial veio, né, no dia 1º agora, a última reunião nossa foi no dia 27, na última sexta-feira. A proposta veio no dia 1º, mas em resumo é uma proposta que a gente chama assim de muito miúda, pífia, que aos meus olhos, como coordenador de campanha, não atende os anseios da categoria. Eu acho que a gente tem muitos pontos a avançar ainda. Daqui a pouco nós vamos entrar em detalhe em alguns pontos aí que foram ofertados pela empresa, mas eu acho que nós temos ainda que remar ainda nesse barco aí para melhorar consideravelmente a proposta apresentada. Ô Milton, o que foi apresentado que faz com que a gente pense que essa proposta é ruim? Porque você sabe o posicionamento, né? Eu estou te fazendo uma pergunta aqui como se eu fosse apenas um repórter, como se eu não soubesse da proposta, mas é claro que eu sei. Só para o trabalhador entender. O ponto principal do que foi apresentado é com relação à garantia de emprego, né? Principal. Então a Copasa apresentou para a gente uma proposta lá muito subjetiva, sem amarras, que nos preserve, né? Que preserve o emprego do trabalhador copasiano. Então isso deixa a gente muito temeroso com relação a essa situação. Outra coisa é que não veio, né? Não veio nenhuma proposta de ganho real, mesmo a empresa apresentando aí resultados, né, magníficos, excelentes, extraordinários. Tanto está extraordinário que está distribuindo aí dividendos extraordinários para os acionistas, né? Então, assim, isso é mérito de quem está na empresa, de quem está trabalhando, né? Do piso de chão da empresa até o escalão, também eles têm as suas competências lá, mas esse momento seria um momento de valorização do trabalhador. Ô Milton, e sobre a Copanor, porque quando a gente fala de garantia de emprego da Copasa, é claro que está incluído também os trabalhadores da Copanor. Mas especificamente falando, o que a Copasa ofereceu aos trabalhadores da Copanor? Da Copanor também foi na régua, Eduardo. A Copasa, ela está com um discurso que a situação da Copanor não é boa, que possivelmente vai haver uma PPP aí mais para frente, né? Que o governo está articulando isso para fazer uma PPP lá junto às áreas representadas pela Copanor, né? Os municípios e tudo mais. Então a empresa não vê com bons olhos investir financeiramente, onerar a empresa nesse momento. Então o que foi apresentado para a Copanor também foi uma coisa simples, que é só reposição do NPC no salário e no benefício de alimentação, né? Programa de alimentação dele só por enquanto. Ok. Emilson, você que participou da primeira rodada de negociação, o que você enxergou que talvez o Milton não tenha falado? Eduardo, boa tarde a todos e a todas. O que eu enxerguei ali não foi nenhuma surpresa para nós, para mim particularmente, né? Que assim como ela colocou o FIR por dentro na intranet, o que ela mostrou nessa primeira rodada de negociação foi aquilo que a gente já esperava e a categoria já espera de não passou credibilidade desde quando esse governo Zema entrou, a atual gestão da Copasa, juntamente com o governador, não passa nenhuma credibilidade para a categoria. Então, diante daquilo que ela apresentou, falou na mesa, não foi uma surpresa,
serviu mais ainda para acirrar os nervos da categoria, tirar, se a empresa tinha uma esperança de ter alguma credibilidade perante o trabalhador, ela acabou de, nessa proposta aí, simplesmente decretando a falência dela em termos de credibilidade perante a categoria, entendeu? Então, para mim, não foi surpresa, o que ela só repassou para a categoria aquilo que a categoria já sabe dessa alta gestão aí, não confia na empresa. Como é aquela frase que você fala, Lucas? De onde a gente menos espera é que... Não é nada mesmo, né? Agora, é interessante porque na última reunião, o Milton coordena muito bem os nossos trabalhos, né? Que é um trabalho bastante, inclusive, grande, né? Sintetizar a proposta, alinhavar tudo ali. E aí, na última proposta, 3 pontos me chamaram a atenção e que estão nessa formalizados aí. A Copasa decidiu rever o seu meio de avaliação. Nós, na verdade, falamos que as avaliações da Copasa não pode já vir com um modelo atrasado, né? Tem os graus de avaliação, o grau que a Copasa pratica hoje, né? 90 graus, 130 graus, é inadequado porque é muito subjetivo. Qualquer proposta que a Copasa vem de avaliação, por exemplo, né? Abaixo de 360 graus já não é o mais moderno. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque as avaliações, o que mais me impressiona é que elas têm consequências de até demitir alguém, penalizar alguém, mas ultimamente elas não estão promovendo ninguém, né? A avaliação deveria ser para isso também. Os outros 2 pontos foram a questão econômica, porque é incrível que uma empresa que na verdade seja bilionária, que tem a mesma quantidade de empregados de um ano para o outro, até diminuindo, e que na verdade aumente seu lucro em 60%, alegue questões econômicas para não conceder um ganho real. Isso é um absurdo, né? Então o mínimo que os trabalhadores merecem é um ganho real. E o terceiro ponto é aquele ponto que a gente bate, né, do auxílio creche, que nós provamos para a Copasa, que o trabalhador merece para suas crianças, na verdade, um auxílio creche digno, porque a mulher é penalizada com isso, né? Muitas vezes a mulher vai deixar de trabalhar, vai deixar de ter alguma atividade profissional para ficar cuidando do filho. Isso é uma falta de humanidade. Então, nós demos os subsídios, demos as questões econômicas, até fornecemos para a Copasa um exemplo, né? Que é a Sabesp, que é uma empresa privada, né? E que tem esse modelo atual lá. Será que a Copasa vai ter essa falta de humanidade de fazer essas coisas do jeito que ela está fazendo? É a questão da dádiva e da dívida, né? Muitas vezes, na verdade, você concede um benefício para o trabalhador e permite com que ele não seja tão onerado, né, nas suas obrigações econômicas, porque o trabalhador tem que pagar creche, tem que pagar a educação dos filhos, alimentação e tudo mais. E ainda gerar lucro para a Copasa explorar. Só isso? Se eu fosse ficar falando aqui, essas 10 horas aqui falando. Antes do Lucas começar a falar aqui, nós combinamos de fazer aqui um podcast bem curto, e eu falei, Lucas, é para falar bem pouquinho. E agora, com relação à garantia de emprego, sem comentários. Eles falam que o diabo mora nos detalhes, né? O diabo aí não só mora nos detalhes, ele habita, ele reside, ele vive nessa desgraça de redação que foi colocada aí. Desculpa o palavrão, pessoal, mas uma redação maliciosa dessa que vai permitir com que centenas, talvez até milhares de trabalhadores sejam demitidos, a gente tem que combater isso a todo custo, né? Quer comentar alguma coisa, Milton e Emilson? O único comentário que eu posso fazer é assim, que eu citei 2 pontos principais que não foram contemplados na primeira proposta encaminhada pela empresa, né? Mas além desse aí, tem outros considerados também fundamentais por nossa categoria, né? Que é garantido o pagamento da PL para a gente, né? É a possível implantação do Vale Combustível e também a destinação de um percentual fixo da folha de pagamento para prover as movimentações funcionais dentro do PCCS, coisa que está lá no artigo 26 do Plano de Cargo e Salário vigente, desde 2017, que a empresa não cumpre até hoje. Né? Então, isso aí é fundamental, são pontos que a gente não abre mão da negociação, da discussão na mesa. Emilson, posso resumir ou você quer falar alguma coisa?
Não, é que eu fiquei olhando essa gestão aí, desde quando o Zé me entrou. Lógico que tivemos outros governos passados, mas lá atrás, lá quando a gente entrou na empresa, alguns anos atrás, a empresa não tinha tanto lucro assim, a empresa não visava tanto lucro, né, Milton? Não tinha tanto dinheiro em caixa e os trabalhadores eles eram mais bem remunerados, tinha praticamente o dobro de funcionário que tinha hoje, que tem hoje, né? E a turma, o Copaziano era feliz quando não tinha, como diz o nosso companheiro Lucas, a praga do acionista, né, que só tira, os gafanhotos. Então, aí era feliz, o trabalhador ganhava bem, era valorizado. Hoje a empresa tem dinheiro no caixa, tem dinheiro sobrando e o trabalhador é desvalorizado. É. Então, pessoal, vou resumir aqui então a proposta. Proposta da Copanor. Lembrando que a reunião de negociação aconteceu no dia 27 de setembro. Nós entregamos a pauta de reivindicação da Copasa no dia 1º de julho, ou seja, com muita antecedência. O nosso acordo ele tem validade até 31 de outubro. Quando eu falo nosso, eu estou falando da Copasa e da Copanor. Para a Copanor, a Copasa apresenta correção pelo INPC no programa alimentação e o salário e a manutenção dos benefícios. E a garantia de emprego, a Copasa está falando que vai realizar as emissões e dispensas, né, de seus empregados, conforme a legislação vigente. E está falando também que não serão efetuadas dispensas coletivas, salvo nos casos de justo motivo. Que justo motivo pode ser esse? Talvez uma PPP? Ninguém sabe, né? Se a Copasa teve coragem de falar sobre parceria público-privada na mesa de negociação, tudo de ruim você pode esperar dessa cambada. E é assim que funciona. Agora, é uma proposta de 4 linhas, né? Nossa pauta de reivindicação, ela tem mais de 42, 43, 47 itens na pauta, né? Para os trabalhadores vinculados à Copasa, né? Trabalhadores da Copasa. Copasa está propondo um acordo de 1 ano, é claro, assim como o da Copanor. Correção de salário e programa de alimentação pelo INPC. Manutenção dos benefícios, todos os benefícios que estão no acordo coletivo, com a seguinte ressalva. Qual que é a ressalva, pessoal? Que a Copasa insiste em acabar com a nossa PL linear, porque ela sabe que nós vamos entrar com a ação de justiça de novo, para requerer os 20 milhões que ela pegou da gente, literalmente, para não falar que roubou da gente. Ela pegou do trabalhador para pagar cargo de confiança, para pagar gerente, para pagar superintendente, e ela quer acabar com a PL linear por esse simples motivo, para legitimar as coisas erradas que eles estão fazendo. E para pagar essa cambada que está fazendo a maldade com a gente também. A garantia de emprego. A Copasa coloca uma pegadinha, onde ela está falando que vai manter as condições anteriores do acordo coletivo, mas com uma diferença. Qual que seria a diferença? Que nos municípios onde houver a substituição da Copasa, poderá ser ofertada aos trabalhadores das respectivas localidades eventual oportunidade de trabalho em concessões com previsão de início imediato de operação em qualquer localidade, conforme disponibilidade de vagas, necessidade de serviço e critérios definidos pela empresa. A Copasa está colocando um monte de si aqui, que isso aqui não é garantia de emprego. Então o que ela está falando aqui, pessoal? Que ela poderá ofertar, em caso de perda de concessão, né? Poderá ofertar aos empregados nas localidades eventual oportunidade, e lá embaixo ainda coloca, cadê? Por necessidade de serviços e critérios definidos pela companhia. Enfim, é um monte de CIS que de garantia de emprego aqui não tem nada. Perdeu a concessão. Nós temos aí quantas concessões, Lucas? 60 e... Que vão vencer até 2028, 200. 200, mas que estão vencidas? São mais de 60. Mais de 60 concessões vencidas. Se esses municípios fizerem licitação, a Copasa está falando aqui que para esses municípios, e os que vão vencer ainda, que ela poderá ofertar vaga, se ela tiver necessidade dentro dos critérios estabelecidos pela empresa. Então, isso não é garantia de emprego. Então, a Copasa, nessa mesma proposta, ela vai lá e coloca uma pegadinha. Ela cortou de forma unilateral o direito do trabalhador de receber as horas extras do VABR, né, Milton? As horas extras no ticket. E aí o sindicato entrou com ação na justiça. Já temos uma audiência marcada para o dia 16. Lembrando que essa vai ser a primeira audiência, mas já teríamos outras audiências marcadas lá no passado, mas a empresa quis negociar com o sindicato, fez uma proposta de pagamento, a proposta não contemplou
a gente rejeitou essa proposta e aí voltamos para a justiça. Como temos uma audiência marcada para o dia 16, a Coparsa está querendo, pessoal, comprar o seu direito por R$321, achando que cada um de vocês que tem esse direito é bobo, achando que é bobo. Então, é claro, trabalhador da Copasa, da Copanor, não é bobo. Nós somos concursados, nós não somos indicados aqui por recrutamento amplo, né? Nós fizemos prova para estar aqui. Eu não posso falar o mesmo, né, de algumas pessoas que estão hoje representando a companhia, que é o caso, por exemplo, da superintendente de RH. Nós temos hoje um recurso desumano na empresa. As demissões que estão acontecendo pelo tema 1022, Lucas, nos últimos dias, a gente vê que falta muito um RH humanizado na Copasa. Porque se você foi mal avaliado, e a gente tem esse pensamento, né, essa certeza de que as avaliações não podem ser usadas para demissões, porque elas não são usadas para crescer, a Copasa não está fazendo isso, não está progredindo o trabalhador. Então, como que você vai demitir o trabalhador com relação às avaliações? Mas é um debate que a gente já fez aqui, a gente pode fazer em segundo plano. Mas o RH da empresa, ela poderia muito bem chegar nesse trabalhador e falar: companheiro, quero conversar com você, por causa do tema 1022, assim, assado. E, infelizmente, eu tenho aqui uma diretriz do governo do Estado, um governo privatista, de ter que te desligar da empresa. O trabalhador ficar sabendo. É claro, ninguém quer que ninguém seja demitido. Mas o RH da empresa, nem esta humanidade ela faz. Para chegar um trabalhador e saber que esse trabalhador tem filhos na escola, tem esposa, é um pai de família ou uma mãe de família, né, tem conta para pagar, tem casa alugada, tem carro financiado. E aí chega de uma hora para outra e fala: me dá o seu crachá. Isso é desumano, isso é desumano. E é com esse tipo de pessoas que a gente está negociando na empresa. De fato, é uma cambada de gestores que veio de fora da Copasa para cá para fazer maldade, né, Lucas? Com os trabalhadores. Então, assim, eu fico muito, mas muito mesmo, insatisfeito, mas mais do que isso, eu fico preocupado em saber que temos um grupo de pessoas lá, porque cambada é isso que significa, um grupo de pessoas na Copasa que estão sentando lá, dentro de uma sala fechada, 4 pessoas só, 4 paredes, 4 pessoas, com cadeiras boas, para apresentar coisa ruim para o trabalhador. Para finalizar, Lucas, porque você fala depois de mim aqui, minha boca chega a secar quando eu falo dessa cambada, chega a secar mesmo, sabe? E aí você me ajuda depois nesse desabafo. A Copasa, enquanto ela está distribuindo aí milhões e milhões de reais de dividendos para acionista, ela trata o trabalhador como se fosse um escravo. Ela trata um trabalhador como se ele não tivesse relação nenhuma na empresa. Ela trata o trabalhador como se ele não fosse mais importante. O trabalhador que é leiturista e que foi na casa de cada cliente que tem no nosso estado aqui fazer leitura, boas leituras, hoje, depois que terceirizou o serviço de leitura, a Copasa trata esse trabalhador como se fosse descartável. Vai para 700 quilômetros lá, 800, 900 quilômetros lá, trabalhador, que eu não tenho, eu não quero nem saber de você. É isso que a Copasa está fazendo agora. A Copasa hoje, de novo, ela não tem um RH humanizado. Parece que ela tem um RH hoje robótico, que vê a gente lá somente enquanto números. E se terceirizou um serviço, tem 700 pessoas ali que estão sobrando, para a Copasa é pegar aquele número ali e jogar, não é nem transferir não, mas jogar para outras unidades. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Lucas, que aí você me ajuda no desabafo aí também, você fica muito do meu lado, né? O Lucas está parecendo minha esposa ultimamente, estou convivendo mais com ele que com minha esposa. Cara, a Copasa tentou negociar com a gente por diversas vezes a escala de turno fixo. O Sindágua rejeitou, a gente conversou com os operadores de ETA e ET, e a Copasa agora está implantando de forma unilateral. Gente, se respeita essa mesma negociação, por que não traz isso então para um debate? Por que não negocia? Ela vai tentar negociar com a gente, depois ela vai impor? Então, para que negociar? Isso não é negociação, isso é imposição. Então, esses são os 2 pontos. Agora, para finalizar mesmo, gente, falar de ganho real na empresa tem que ser obrigação. Tem que ser obrigação, mano. A Copasa, ela está distribuindo de novo dividendos extraordinários para acionistas. Extraordinários. A Copasa, ela saiu de 11 milhões de prejuízo em 2015, porque ela tinha um compromisso com o saneamento e não com lucro, que hoje a Copasa se tornou um banco,
porque ela tinha responsabilidade social, levava água, mesmo que por caminhão-pipa para casa do cliente, de 11 milhões de prejuízo para agora 1 bilhão de lucro por ano. Nós estamos passando por uma crise hídrica, onde a gente viu aí um vídeo lá de um cliente lá de Lavras, e a gente fez aqui alguns vídeos aqui contrapondo o discurso do Cleitinho, que é oportunista, onde ele fez um protesto pacífico, banhando na unidade da Copasa, porque não tinha água. Mas a Copasa não quer nem saber disso, né? Por quê? Porque ela sabe que o caixa da empresa está, sadio, tem muito dinheiro. Somente neste ano, Lucas, a Copasa distribuiu mais de 660 milhões para acionista. Somente esse ano. Agora vai falar de ganho real? Não vai dar ganho real para o trabalhador? E NPC, isso é recomposição salarial. Isso é o mínimo que a gente tem que esperar dessa empresa. Ganho real tinha que ser obrigação, sabe por quê? Porque nós, e Lucas faz muito bem esse debate, nós estamos mais produtivos na empresa. Enquanto tinha 12 mil trabalhadores, quando o governo Zema pegou essa gestão, e que esses 12 mil dava conta das mesmas coisas que tem hoje, hoje tem 9.500 trabalhadores fazendo as mesmas coisas e lucrando ainda mais. Então a Copasa, ela está explorando o trabalhador a cada dia. Então, o mínimo que eu esperava nessa mesma negociação, nessa primeira rodada de negociação, é que a Copasa nos tratasse com respeito. Essa proposta, ela não nos contempla. E é claro que ela vai ser rejeitada em assembleia, porque a Copasa pediu para submeter essa proposta em assembleia. Nós oficializamos a Copasa, escrevemos um baita de um ofício, rejeitando a proposta, e se for do interesse dela, a gente faz a assembleia com o trabalhador. Mas para falar um não, um grande sonoro não mesmo, para que todos rejeitem essa proposta, trabalhador da Copasa e trabalhador da Copa Nova também. Então é isso, eu vou ficar por aqui, porque se eu ficar desabafando mais aqui, eu vou começar a falar coisa que nem deve falar aqui nesse podcast, né? Porque os adjetivos que eu gostaria de direcionar a essa cambada que está lá é muito, mas muito mais ofensivo do que o termo cambada. Então, fica aqui por enquanto, viu, Lucas? Meu desabafo aqui, viu, Milton e Emilson, meu desabafo, porque eu acho que não tem que ser dessa forma que tem que negociar, né? Que essa agressividade que eu estou fazendo. Mas a agressividade que eu estou fazendo aqui agora, ela é só uma resposta das agressões que a gente está sofrendo nos últimos anos com a direção zemista. E aí eu estou falando de demissão, eu estou falando de transferência, eu estou falando de corte de benefícios, assim como a Zoraíssa VABR, eu estou falando da falta de promoção, eu estou falando de todas as maldades que a Copasa está fazendo com os trabalhadores. E isso está ocasionando o adoecimento mental, viu? Então só para ficar por aqui, porque senão eu vou adjetivar de forma bem mais agressiva essa cambada que está negociando com a gente. A questão toda, Eduardo, como você bem disse, eu acho que passa por 3 pontos. O primeiro ponto é que uma garantia de emprego com essa flexibilidade, com essa abertura para as demissões, ele, na verdade, faz a gente se alertar para o seguinte aspecto, a estatística. Até 2028, 200 concessões da Copasa vão vencer. 200. Ou seja, é praticamente 1/3 da Copasa que está em risco de ser demitida até 2028. Essa estratégia da formação de uma SPE, de uma sociedade com propósitos específicos, que a Copasa tem adotado, em Patos de Minas, em Divinópolis, em Visconde de Rio Branco, ela é incerta com relação a essas localidades. Por quê? Porque nós fazemos um trabalho, inclusive, de lobby para a Copasa, né? do qual a Copasa não faz, muitas vezes porque ela não pode fazer esse trabalho, de lobby no seguinte sentido, de promover o trabalho da Copasa, de promover as características, os aspectos benéficos da Copasa para a sociedade. E isso a gente conversa com os prefeitos, com os vereadores, para fazer com a mídia em geral, para fazer uma defesa da Copasa que nem ela própria faz. A gente faz isso por causa dos empregos copasianos, por causa dos empregados que estão nessas concessões que a gente sabe se forem perdidas, né? Consequentemente haverão milhares de demissões. Como o Eduardo disse, às vezes a gente fica aqui de 6 da manhã até 10 da noite estudando isso aqui e tentando arrumar uma estratégia, e não é só aqui em Belo Horizonte, né? Minas Gerais tem quase 800 municípios, então a gente tem que ficar o tempo inteiro aqui nessa luta constante, nessa peleja constante em defender a Copasa, e a gente chega numa mesa de negociação, como o Milton e o Emilson sabem também,
em que a gente esgota os argumentos da Copasa. A gente dá os argumentos econômicos, a gente leva argumentos técnicos, como o Diese, né? Que vai para a mesa de negociação com o economista e a Copasa não consegue nos vencer nos argumentos econômicos. A gente coloca os argumentos jurídicos, a Copasa também, da última vez, com 2 advogadas, trabalhadoras da Copasa, tá? Essas não são de fora, se posicionam muitas vezes, na verdade, com relação a não dar proposta, né, inicialmente, enviar depois, e quando nos envia, a gente sabe muito bem que é uma questão do conselho, talvez até, né, do alto escalão da empresa, de promover esse tipo de política demissional. O segundo aspecto é o aspecto que realmente você disse, que é o seguinte: você vê essa situação de Lavras. O sujeito não pode sair com a própria camisa da Copasa na rua que é agredido. Aí você pergunta assim, mas não tem dinheiro para investir? Tem dinheiro para investir. Tem dinheiro demais para investir, mas não investe. Por que não investe? Porque tem que gerar dividendos para acionista. Porque tem que sanar uma fome insaciável do mercado financeiro. Ô, O Lucas, mercado financeiro é um saco sem fundo. até o mentiroso do Cleitinho falou que a Copasa investiu nos últimos dias em Divinópolis. Olha pra você acredita? ver. Olha pra você ver. Não, ainda bem que tem você que vai e desmente, né? Que faz, que desmente um senador da República, né? Ainda bem que tem isso. E para finalizar, o que eu acho que eu fico muito chocado é que a Copasa não se sensibiliza. Tem a situação dos leitoristas lá com problemas mentais muito sérios, com sofrimentos mentais muito sérios. Ela não se sensibiliza. Tem a situação, por exemplo, agora que vai começar a aprofundar, é a terceirização dos atendentes. Nós mostramos por A mais B, por C e por D, que a terceirização da leitura foi inviável para a Copasa. Se a Copasa insistir nesse acordo novamente, nessa licitação novamente em 2025, que a licitação dos leitores vence em 2025, né, o contrato atual, vai ser um erro. Cometer um erro humano. Insistir no erro é a Copasa. Eu acho que é isso. Cometer um erro é humano, insistir no erro é a Copasa. Que coisa mais abjeta, gente, né? Essas questões todas que a gente coloca com mesa de negociação e acordo coletivo, respeitando os trabalhadores que estão do lado de lá da mesa, né? Porque são trabalhadores, porque a maioria deles são copasianos, até a pessoa que não é da Copasa lá tem a dignidade dela, de colocar as posições dela, e eu acho que a gente não pode se igualar ao inimigo, não, a gente tem que ser humanitário. Inimigo não, nesse caso, né? Oponente, rival, o outro lado da mesa, sei lá. Não vamos tratar essas situações com tanta beligerância assim, não. Mas vamos voltar para finalizar nesse ponto, Eduardo, que você bem frisou, é a falta de sensatez. É a falta de sensatez. Milton, você tem 9.475 empregados, gerando 1,6 bilhão de lucro. Quer dizer que esse empregado, ano após ano, ele está sendo mais explorado, né? A Copasa estimula a improdutividade. A gente sabe disso, a gente conversa com esse pessoal aí que está por dentro desses órgãos de regulação, e é nós que estamos correndo para estimular a produtividade na Copasa, porque você não estimula a produtividade com terceirização. Você não estimula a produtividade deixando as pessoas com sofrimento mental e longe de casa. Você não estimula a produtividade com salários baixos e muito abaixo da dignidade que as pessoas merecem. Essas pessoas construíram suas vidas na Copasa, suas carreiras na Copasa, né? Eu acho que era isso. Se a gente fosse ficar aqui conversando desse assunto em detalhes, a gente teria 10, 15 horas talvez, e não é exagero, tá, gente? Sobre esses aspectos da Copasa, porque esse é o assunto das nossas vidas. Nossas vidas acabam virando Copasa. Quando você vira sindicalista, 24 horas é isso aqui. Então o que acontece? Eu peço ao trabalhador, vou fazer uma mensagem bem clara para o trabalhador, para que mobilize. Não terceirize a sua luta. O sindicato é um instrumento de luta, é uma ferramenta de luta. Ele não te substitui na luta. Ele não vai ficar no seu lugar na luta. O sindicato é um veículo de condução dessa luta. Se você não se mobilizar, se você não criar coragem, se você não começar a se atentar, a se informar, a compartilhar, a curtir, a mobilizar aquilo que o sindicato produz, no mínimo, amanhã é você que vai estar a 1.000 quilômetros de casa, amanhã é você que vai ter um salário abaixo que deveria, amanhã é a sua concessão que é perdida, e amanhã talvez, assim como lá em Lavras, muito me entristece falar isso, você vai ser utilizado na rua por vestir uma camisa da Copasa, né?
Então, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você não é filiado do sindicato, filie. Se você já é filiado, procure seu diretor de base, procure o seu delegado, procure quem está de imediato a você e procure simplesmente também se informar. Porque o mínimo que você pode fazer para si é isso. Nós aqui lutamos por salário de 10 mil pessoas. Nós lutamos por uma empresa que presta saneamento em 640 municípios de Minas Gerais e lutamos inclusive pela manutenção da imagem dessa empresa, coisa que ela não tem feito, né? Era esse meu breve recado aqui, viu, Eduardo? Eu acho que, na verdade, você está fazendo um excelente trabalho em principalmente combater desinformação que está acontecendo no saneamento, coisa que a Copasa não faz, né? E eu queria agradecer a vocês, companheiros aqui da mesa também. Queria agradecer ao Emilson, que sempre está aqui aguerrido do sindicato. Ao Milton, que faz um trabalho de coordenação que você fica vendo, na verdade, que assim, até o sossego nosso é tirado, né, Milton? Até o sossego nosso é tirado, né, Milton? É isso. Obrigado, Lucas. Emilson. Não, eu só queria fazer um ponto aqui, Eduardo, que você falou que é um desabafo seu na sua fala, quando falava para a empresa, mas o desabafo seu não é um desabafo apenas seu, é um desabafo de quase 10 mil funcionários, quase 10 mil vozes, que através da sua voz, através da voz, nós aqui do sindicato, vai chegar diante da direção da empresa. Porque aquilo que o trabalhador tem vontade de falar, tem vontade de expressar diante da empresa, tete a tete com os gestores da empresa, o sindicato é essa voz. Então, o seu desabafo representa não somente o seu desabafo, mas o desabafo de aproximadamente quase 10 mil funcionários. Milton? Bom, para finalizar aqui, eu só queria externar que essa indignação apresentada por você não é indignação só sua, né? O Emilson falou que é de todo o grupo de empregados da Copasa, mas essa indignação também é nossa e, como coordenador de campanha, eu externei isso também, essa indignação na mesa de negociação, né? Mostrando para a empresa que os trabalhadores têm que ser mais valorizados, têm que ser mais ouvidos, tem que ter mais relação humana nisso aí. Só tem que a empresa, às vezes, não gosta de escutar a gente num tom um pouco mais pacífico e, às vezes, esse desabafo um pouco mais calórico, quem sabe chega aos ouvidos de quem deva, né? Eu falo com o pessoal que negociação é como se fosse um cabo de guerra. No começo, a gente tenta puxar para um lado e para o outro através dos argumentos e, findou os argumentos, já passa a utilizar a força. E aquele que tiver mais força consegue atrair mais para o seu lado. Então, o que o Lucas falou também é muito importante. Se a gente tiver um lado forte, tiver bem fortalecido do lado de cá, a gente consegue atrair mais coisas positivas para o nosso lado e empurrar esse pessoal que está causando tanto mal a nós trabalhadores para fora da empresa. Então, vem com nós, o sindicato é seu amparo, seu esteio, a sua arma e a sua munição para lutar contra isso tudo aí. Beleza? Obrigado. Milton, obrigado, viu, Milton? Pessoal, Milton é o nosso coordenador da campanha salarial desse ano. Eu acho, desculpa aos demais, mas Milton, para mim, é o melhor coordenador que passou aqui na... É verdade, Milton, você é o melhor coordenador. Você já foi também, né, Milton? Eu também já fui, viu? Também já fui. Melhor mesmo. Ele é melhor do que eu, viu? Ele é melhor do que eu. Você já foi? Você já foi, não, né? Não, fui não. Eu sei que você já fui coordenador e Nascimento e tal. O coordenador camisa 10, né? Milton, para mim, é o melhor, verdade, viu? O melhor coordenador de campanha salarial é o Milton, tá no lugar certinho. E aí, na negociação, cada um tem o seu papel, né? E aí, meu desabafo aqui, de fato, ele representa o desabafo de 10 mil trabalhadores, que, fala a verdade aqui, pessoal, quem não gostaria de dar um chutinho na canela desse pessoal, né? Porque esse pessoal bate na gente todos os dias. Às vezes uma palavra aqui que a gente fala que eles se sentem ofendidos, é uma palavra, né? Mas imagina aí o trabalhador que está sendo transferido para 1.000 quilômetros, não tem uma palavra que consola ele, não. O trabalhador que foi demitido pelo tema 1022, o trabalhador que não teve aqueles 2% de ganho real que a Copasa prometeu e depois ela colocou algumas vedações por causa do BCCS, o trabalhador que não recebeu os R$ 900 no ticket quando a Copasa ofereceu e depois
colocou algumas redações também. O trabalhador que hoje está na concessão, onde ela está vencida, e a Copasa vai lá e oferece uma garantia de emprego, não contemplando essas concessões, porque tem uma pegadinha aqui. O trabalhador da Copanor, onde a Copasa, no meio de negociação, tem coragem de falar de PPP, ou seja, uma parceria público-privada. Então, assim, essa direção da empresa, né, ela está fazendo maldades com a gente todos os dias. Todos os dias, desde que o governo do Estado entrou aí, o governo Zema. Então, por isso é importante a gente saber em quem a gente vai votar agora no dia 6. Né? Dia 6, ele pode ser um marco que pode representar o nosso futuro. O Lucas falou muito bem aqui. A gente, todos os dias, estuda para defender a companhia. Eu acho que esse não deveria nem ser o papel do sindicato, para te falar a verdade. O sindicato tem que ir em Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, nos municípios, lá em Brasília, para defender Copasa. O sindicato tem que ir lá. O sindicato tinha que estar gastando seu tempo defendendo o trabalhador. Só que como a gente sabe que a Copasa não faz esse papel, aí isso sobra para a gente, porque se a Copasa perder uma concessão, ela vai perder emprego. Porque a gente sabe o que essa direção quer com os trabalhadores. Então acaba que o sindicato daquele fica sobrecarregado também, sabe? Então, no dia 6, agora, dia 6 de outubro, saibam em quem vocês vão votar. Porque o voto é uma arma. Hoje o Zema está apontando para a gente porque em algum momento algum de nós votou nele. E o Zema colocou gestores, colocou essa cambada aí, né? Vamos dizer assim, porque eu sei que esse termo foi um termo que alguém ficou ofendido na mesa lá, mas eu estou falando esse termo aqui, cambada, um grupo de pessoas, né? Então aquele grupo de pessoas que está aí na Copasa hoje, que foi colocado por Zema, está nos atacando. Está tirando nossa garantia de emprego, está pegando nossa parte da nossa pele, entregando para outras categorias, está demitindo a gente, está arrancando. Enfim, o resto vocês sabem. Dia 6 de outubro, não importa o partido. Tem gente que acha, mas sindicato ali é uma extensão do partido PT. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, eu estou apoiando candidatos copasianos de todos os partidos. Então, claro, né? Só não de partido de direita. Nós não temos nenhum de partido de extrema-direita, né? Nenhum mesmo. Isso mostra que nós não temos um partido de estimação. O nosso partido é o trabalhador. É você, trabalhador da Copasa, da Copanor, de um SAAI que a gente representa, que é o nosso partido. Então, dia 6, ajude a gente, porque é muito ruim quando você vota em um político que é contra a Copasa e depois pede o sindicato para ir lá te defender. É muito ruim, fica difícil, dificulta a nossa luta. Dia domingo, vote num candidato que vai, no mínimo, fiscalizar o contrato da Copasa, que sabe da importância que a Copasa tem para o desenvolvimento. Não naquele candidato que fala que vai tirar a Copasa, que a Copasa é um lixo, que a Copasa é uma porcaria. Assim como está acontecendo lá em Lavras, que você citou aqui, Lucas. Em Lavras. Eu estou ali no horário, vamos fechar em 40 minutos certinho. Lá em Lavras, o Cleitinho, né? Eu queria chamar ele de safado aqui, mas o juiz falou que eu não posso chamar ele de safado, entendeu? Então eu vou chamar só de mentiroso. Então o mentiroso do Cleitinho, ele está usando esse período eleitoral para juntar com outros políticos que pensam igual ele, para usar da desgraça das pessoas para ganhar o voto. E a gente está fazendo esse trabalho todos os dias aqui, inclusive hoje eu fiz um vídeo aqui, desmentindo as falas do Cleitinho. Ora, nesse vídeo de hoje que a gente viu, Lucas, o Cleitinho, lá em um candidato, que eu não vou dar ibope para ele aqui agora, ele falou que vai resolver o problema lá de Lavras, né? E aí, neste vídeo, ele citou que ele rasgou o contrato de concessão com a Copasa de Divinópolis. Aí, neste mesmo vídeo, o que ele fala? E nós tivemos lá uma redução de tarifa, que eu provei que a Copasa não trata o esgoto. E aí, depois que eu rasguei o contrato, a Copasa fez milhões de investimento lá, e ele ainda teve a cara de pau de falar que não está faltando mais água. E aí, no final, ele finaliza, essa porcaria da Copasa, nós temos que dar um pé na bunda dela. Palavras do Cleitinho, pé na bunda dela. Palavra de um senador. Ele tem que decidir se rasgou o contrato ou se renovou o contrato. Porque foi isso que aconteceu lá. Ele renovou o contrato com a empresa porque o Cleitinho hoje, ele se tornou o maior garoto propaganda da Copasa. Porque a partir do momento que ele fala que a empresa é um lixo, e ele vai lá e faz uma renovação, e a Copasa faz novos investimentos, ele está falando que a Copasa é uma empresa boa. E aí usa desses discursos dele populistas
para ganhar voto numa cidade de Lavras, por exemplo, em uma outra cidade onde o pessoal está com problema com a Copasa. E aí o pessoal que não tem conhecimento, que não acompanha, igual a gente acompanha aqui, né, Lucas? Vai lá e fala, ó, o senador Cleitinho é bom, tirou a Copasa de Divinópolis, quer uma coisa aqui. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Agora, infelizmente, a gente não vê um representante da empresa fazendo esse papel, né? A gente não vê um representante da empresa fazendo um vídeo desmascarando o Cleitinho. Mas sabe por quê? Porque os representantes da empresa, pessoal, foi indicado pelo governo Zema e que é parceiro do Cleitinho. Essas coisas a gente não vai ver acontecer. Então, se a gente não vê pro lado de lá, a gente faz aqui do lado de cá e eu faço isso com muito prazer, viu, Cleitinho? Um dia, eu gostaria de ver o Cleitinho aqui, ó, um debate com a gente aqui no nosso podcast. Já fui no gabinete dele, já conversei com ele algumas vezes. A última vez foi em Brasília, ele não estava lá. Gostaria muito de ter esse confronto com ele. Porque eu finalizo dizendo aqui esse podcast, Milton, que o Cleitinho é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Eu gostaria muito de ser processado por ele, porque eu estou falando que ele é mentiroso, porque ele é um mentiroso. E a gente tem que ficar para essa defesa da Copasa aqui todos os dias, por causa de falácia do Cleitinho. Então, pessoal, finalizo dizendo, domingo é o dia de você usar a sua arma. Não aponte ela contra você. Vote em candidatos que estejam com o trabalhador. Trabalhador de Copasa, de CEMIG, trabalhador rural, independente. A classe trabalhadora, que a gente sabe que esse grupo que está aí não nos representa. Obrigado. Fiquem assim. Onde é que eu finalizo aqui, Igor? Aqui é essa câmera aqui. Pessoal, até o próximo podcast. Lucas deu um recado aqui. Não adianta a gente fazer um bom trabalho se vocês não curtirem, não compartilharem, não comentarem. O nosso podcast está no YouTube, vocês vão assistir. Se inscrevam, ative o sininho, compartilhe, comente. Faça tudo, pessoal, mas acompanhe o nosso trabalho. E a gente aceita também as sugestões de vocês. Tamo juntos!